Olá, hoje nós vamos falar do quarto livro, que é Orixás, uma nova consciência. Eu sou Cíntia Lopes Machado, sou parapsicoterapeuta, sou semerista e facilitadora. Esse livro, vou mostrar a capa para vocês, é um livro que veio para trazer uma nova ideia, um novo caminho de cultos aos orixás. Diante do cenário que nós estamos encarando hoje, onde o sagrado está sendo muito banalizado, onde as pessoas, muitos estão visando apenas os bens materiais, não respeitando os gastos das pessoas que compram, que montam seus orixás, seus ibais, seus assentamentos, que ajudam na casa e não há mais respeito. A pessoa sai, aquilo tudo fica para a casa do pai de santo, da mãe de santo. Às vezes o filho de santo tem que entrar na justiça para poder recuperar uma coisa que é dele, que ele pagou para ter, né? Às vezes se endividou para fazer. Casas que hoje não fazem mais caridade, você só faz santo quem tem dinheiro. E fora que o sagrado está perdendo cada vez mais a sua essência, né? O orixá é tão lindo, uma energia viva no nosso dia a dia, e a gente precisa dessa energia do orixá para viver, porque nós precisamos unir a nossa energia de cima, que vem uma energia telúrica, com o nosso aterramento na energia telúrica. Então, dentro desse livro, eu trago esse novo caminho que é o semerismo. Esse símbolozinho em cima, o semerismo vai formar o semerista Om-Orixá no caminho do sagrado. Vou colocar só uma musiquinha aqui. Então, quando você se torna um semerista Om-Orixá, significa que você tem a noção de estar cultuando o seu orixá de uma forma mais holística. O semerista é aquele que semeia o bem, aquele que planta uma semente do bem, novas oportunidades, uma expansão de consciência. Nesse livro eu venho fundamentando, trazendo a metodologia do semerismo, mostrando os 9 reinos, trazendo a tríade mental do semerismo, que é a consciência, subconsciência e uma superconsciência. É onde a superconsciência acessa níveis cósmicos, a nível mais coletivo. Então, esse livro, ele veio para... Eu falo sobre os orixás, eu trago esse caminho, né, reafirmando aí o semerismo que eu já tinha feito no livro anterior, que era o livro do Você é a Razão de Tudo, onde eu trago a fundamentação do semerismo, e aqui eu trago a metodologia do semerismo no caminho do orixá, uma nova consciência, que é o culto ao orixá de forma mais holística, trabalhando com plantas, com energia viva. Ao invés de você estar com os seus orixás num quartinho lá, pegando poeira, aquilo parado, e para dar vida você tem que sacrificar um animal que faz parte do culto, e a gente tem que respeitar as tradições e as culturas, mas a gente pode fazer diferente. Existe um culto Iezã, ele não usa sacrifício de animais, ele usa só plantas. É o Egé das ervas. E no semerismo a gente vai usar a planta para servir de lugar para a gente colocar o nosso assentamento, colocar ali a nossa energia, né? Fazer uma ligação do nosso ori, aquela energia do orixá com a planta. Então o semerismo é um trabalho sem dogmas, sem prisões religiosas, porque você vai cultuar dentro da sua casa através de um jardim vertical, onde a gente trabalha a tríade, que são os 3 orixás: cabeça, Juntó e caminho, o Herê e o Exu. E na parte de identidades, de Umbanda, você vai ficar à vontade para cuidar da sua forma.
Ainda não consegui ter uma visão, ainda não tenho, né, um insight de como lidar com isso. Então, a entidade tem que ser no tradicional, até porque muitas entidades são espíritos muito educados que veio para nos ajudar na nossa caminhada, facilitar a nossa caminhada aqui na Terra. Tem entidades que não precisam de bebida, não precisam de fumar, tem muitas entidades nesse nível, mas eu também não quer dizer que o beber e fumar significa ser de baixa elevação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Faz parte da tradição. Então, lá em cima, no mundo espiritual, são espíritos que escolhem trabalhar na seara da Umbanda. Eu, quando eu partir e quiser vir trabalhar com uma pombagira, eu queria. Porque no mundo espiritual, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que se dedicar ao próximo. Então, você pode escolher, eu quero trabalhar na linha de caboclo, vou trabalhar na linha de caboclo. Geralmente, os caboclos, eles são realmente nossos índios, né? E somos todos herdeiros de índios. Eu sou da tribo Puris, a minha avó é da tribo Puris, é a Macro G, são as tribos que viveram em perto do Rio Paraíba, a Serra da Mantiqueira. Então, os Puris, ele vem do Macro G, fala a língua Macro G. E quase todos nós, brasileiros, temos a nossa raiz plantada lá nos índios, né? Trazemos essa mediunidade, essa espiritualidade já no nosso sangue, na nossa vida. Boiadeiros é uma entidade que é designada para encaminhar os espíritos errantes. Geralmente os boiadeiros vêm no caminho de Ansan e Baluaê. Então eu vou trazendo esse conhecimento no livro, não me aprofundei tanto nisso, eu trouxe mais a questão de buscar esse novo caminho, que é do semerismo ao Morixá, e dar uma ideia, né, sobre as Iabás, sobre os Santos Oborós, sobre as funções das entidades na Terra. Eu sou umbandista há mais de 37 anos, sou de Monocô, sou também do Efon Ononoquê, desde 2017, e também kardecista. E hoje eu trabalho como terapeuta, como parapsicólogo, e de forma mais holística eu comecei a não me sentir mais à vontade para estar cultuando meu orixá da forma tradicional. Não me preenche mais a minha essência. Eu preciso de algo mais, eu preciso viver a energia, até porque eu desenvolvi a terapia de afinação científica e audiovisual, que é uma terapia vibracional e energética. Então eu lido com energia, precisei estudar sobre a nossa energia, sobre a energia do planeta, sobre as frequências vibracionais. Então a gente chega a uma concepção de ter um assentamento ali parado, inerte, inanimado, não satisfaz mais. Sacrificar um animal para dar vida para o orixá também não me cabe mais na minha mente. Mas isso vai de pessoa para pessoa, cada um no seu tempo, cada um na sua compreensão, cada um com a sua verdade. O que eu faço é trazer ferramentas que façam você pensar, analisar. E você que tem que buscar a sua resposta e a sua verdade. Então, o orixá, uma nova consciência, é um trabalho sem dogmas, sem prisões religiosas. Eu acredito que o orixá está dentro de nós, não apenas nas paredes de terreiro. Assim como Deus também está dentro de nós, não em templo algum. Está na natureza, está dentro da gente. Infelizmente, hoje eu observo como muitos ainda se perdem nas armadilhas da fé cega. Explorados emocional, espiritual e até financeiramente por aqueles que são autoridade no sagrado. Isso a gente não vê só na parte de Umbanda, Candomblé, não. Isso a gente vê em todo o segmento religioso. Felizmente, as pessoas conseguem ver uma brecha e se aproveitar, né, da fé alheia, da carência alheia, do medo alheio. Quanto mais notícias sobre tragédia, quanto mais notícias sobre violência, mais medo causa e mais fácil para encher os templos religiosos.
é uma coisa que você tem que analisar por você mesmo, você tem que buscar a sua verdade e ver o que condiz com a sua essência no momento atual. A espiritualidade, ela é verdadeira. A vida, os espíritos existem. As energias existem. Então, eu vejo muitos líderes religiosos usando a religião como palco e seus terreiros como espaço de medo e submissão. Vivemos em tempos em que a espiritualidade verdadeira está sendo muito banalizada. E a velha guarda, que é a turma, né, que começou sério, que trouxe o Brasil, a forma de cultuar, estão embora e estão levando consigo sabedorias preciosas. E hoje em dia, cada um está se auto-intitulando sacerdote. Estão fazendo de qualquer maneira, em vez de ajudar, está perturbando muita gente. Porque o Ori, gente, é sagrado. O Ori é coisa séria. Uma energia bagunçada, uma energia misturada, complica bastante. Porque quando você está em equilíbrio energético e vibracional, você tem a sua imunidade em alta. Mas quando você começa a ter esse desequilíbrio energético, é perigoso, porque mexeu com a mente, mexeu com a saúde. Então, enquanto muitos estão se perdendo no efeito manada, repetindo, porque deu certo, eu vou fazer também. E só faz de qualquer jeito, eu vou fazer também. Isso é perigoso, porque você está mexendo com a energia da cabeça das pessoas. Né? Com o chakra coronário. Nós temos o chakra coronário, o chakra do terceiro olho, o chakra laríngeo, cardíaco, plexo solar, né? Umbilical, kundalini, o chakra básico, que é do nosso aterramento, eles têm que estar todos alinhados. Quando as pessoas mexeram lá em cima, porque aqui a entrada no chakra básico é a saída. Toda energia que entra do alto se descarrega pelo chakra básico e vice-versa. Então, a mente, nosso Ori, ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser bem cuidado, ele tem que receber uma boa vibração para manter o nosso equilíbrio emocional. Então, as pessoas não estão questionando, elas estão seguindo cegamente, tanto certo como o errado. Aí, com o errado, que começa a bagunçar a coisa, fica perigoso. Então, as pessoas têm que aprender, começar a buscar conhecimento sobre si mesmo, o que te faz bem, você confiar na sua intuição, porque todo mundo tem a sua intuição, e a intuição, ela é seu guardião, é seu guia protetor. Ela vai te livrar de perigos, ela vai te tirar de perigos. Então, o maior inimigo de um filho de fé é a sua própria mente, porque a maioria não busca conhecimento, a maioria não estuda, prefere acreditar cegamente no que o outro fala. Por que a Umbanda hoje, a Umbanda não tem um ritmo, uma cartilha, cada um faz do seu jeito. Mas sempre deu certo, porque são entidades. Cada um confia no que tem e segue aquela doutrina. Agora, o candomblé era também para ser bem parecido, mas está sendo mudado. Porque a religião, os orixás não vêm de um lugar só? Aí agora estão fazendo um orixá brasileiro, não existe. A forma de cultuar, a gente foi adaptando no Brasil. Mas ela tem uma tradição, ela tem uma regra. E essa regra foi sendo mudada. E se aquela primeira pessoa que chegou no Brasil mudou a regra, o restante teria que respeitar, porque ela foi a pioneira. Então, quem traz a ideia, desenvolve, o restante tem que seguir aquela regra, não ir mudando ao longo do caminho. Mas estão mudando por quê? Porque é coisa do segredo. Chega a idade, se parte e vai embora o segredo. Então, para não acabar o culto, a tradição, as pessoas estão modificando, só que não estão percebendo que nós temos um tempo onde as pessoas estão muito vulneráveis. A questão emocional, psicológica está muito abalada. Então, qualquer erro nesse caminho está sendo muito perigoso. A verdadeira macumba que nos atinge, ela não vem de fora. Ela vem da inveja disfarçada de elogios. Ela vem do ódio mascarado de amor. Estamos vivendo um momento de transição planetária e expansão da consciência. Isso é real, gente. A Terra, ela está
ela está em mudança. A Terra vai deixar de ser expiação e regeneração para ser regeneração. Muitos estão sendo chamados, a mediunidade está sendo cada vez mais sendo aberta, os canais de canalização estão sendo mais abertos, mas ao mesmo tempo tem que ter cuidado. Você tem que manter seu aterramento, porque se você ficar muito na questão de estar sempre a sua mente muito focada na questão só de expansão de consciência, do cosmos, de ser de outro planeta, é perigoso. Você pode ter a sua mente pode ficar em devaneios. Você precisa de aterramento, você precisa ter base. Então, a espiritualidade verdadeira, ela é necessária estudar. A pessoa tem que se evoluir espiritualmente, ela tem que buscar conhecimento, honrar o sagrado com verdade e não com medo. Então, esse propósito desse livro é que ele sirva como uma semente de luz e consciência, guiando a todos que lerem a reencontrar o sagrado vivo que habita dentro de cada um de nós. Esse livro nasce como um chamado da alma para o reencontro com o sagrado ancestral, com as forças da natureza e com o próprio espírito. Esse livro Orixá Nova Consciência ele não é apenas um estudo sobre divindades africanas. É um convite para que você viva, sempre se integre às energias, a essas energias do cotidiano de forma consciente, espiritual e também terapêutica. Consciente quando você já tem noção do que, por exemplo, no meu caso, está em terreiro, não me sinto mais bem, sacrifício animal não me condiz mais. Então a minha consciência diz, eu vou procurar um outro caminho, mas eu preciso cultuar, porque eu gosto de cultuar e me sinto bem cultuando. A forma espiritual é que você precisa realmente respeitar a sua ancestralidade. O ancestral não é só orixá, é seus pais, é seus tios, todos que vieram antes de você, que compõem a sua família, também os orixás. De forma terapêutica, cuidar de planta é uma terapia. Você está cuidando de um ser vivo. É aquele ditado de troca, né? Quando você cuida, você é cuidado. Quando você dá amor, você recebe amor. A oração de São Francisco de Assis já dizia: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, para a gente tem que dar o primeiro passo. Então, ao longo das páginas, você vai ser conduzido por um caminho que une tradição e intuição, respeito às raízes e liberdade de expressão espiritual. A proposta apresentada no livro não é com entidades, não como entidades distantes, mas como frequências vivas da criação, arquétipos que habitam em nós e se manifestam nas águas, no vento, nos trovões, no fogo, no silêncio e no tempo. Que entra abaixo de nós temos o reino animal, vegetal, mineral e elemental. Essa é a nossa base de aterramento. Então o livro tem uma estrutura e uma abordagem. Ele é um instrumento de reconexão. As práticas e rituais que se propõem são holísticas, tá? Simbólicas e terapêuticas. Simbólica porque a religião afro é de rituais. Tem a simbologia ali. Então, assim, eu coloquei como um bordão: mude sua consciência, mas não mude a sua essência. A gente pode fazer diferente, mas não mudando a forma da essência. E isso tem que ser respeitado. Então, a forma de se fazer esse novo caminho, de nova consciência, é de forma diferente, mas ela tem que ter a raiz, né? A essência tem que estar lá na raiz, lá atrás, para surtir um efeito bom. Então, você vai acessando o plano físico, emocional, mental e espiritual. São forma de revivenciar os orixás com respeito, ética e consciência, alinhado com a proposta da terapia de afinação científica e audiovisual, com a missão de cura e expansão da consciência coletiva.
Porque eu coloquei a minha terapia que eu desenvolvi, que é a terapia de afinação científica e audiovisual, ou terapia TACAV, conhecida como 10SS também, TACAV 10SS, porque a minha terapia ela é ciência, tecnologia e espiritualidade, onde eu trabalho com afirmações positivas, com reprogramações mentais, e isso você vai praticar com o seu orixá. O seu orixá vai ser sua terapia, vai ser uma orixá terapia, orixá terapia. Então, o livro ele foi dividido em grupos. Eu falo dos orixás Funfun, que são os orixás primordiais. Eu falo dos orixás do fogo, os orixás da água, da terra, né, para você ver como tem a ligação com os elemental. Cada capítulo apresenta os seus aspectos simbólicos, as forças regentes, o campo de atuação energética, a forma de culto e prática de conexão. Eu falo também da relação dos orixás com os órgãos do corpo, cada um rege, dos chakras com os orixás, os cristais com os orixás. Então, nesse livro você vai encontrar toda essa tabelinha das plantas, com sugestões de plantas. Claro que tem milhões de plantas e cada uma a gente sabe para que vai servir. Não coloquei todos, senão fica muito extenso. Mas eu vou querer assentar, mas eu gosto da planta tal. Vamos falar com a planta tal para ver se vou poder usar aquele orixá. Então, como eu falei, a gente muda a consciência, mas não muda a essência. Porque aqui os orixás eles serão celebrados sem sincretismo, com reverência à tradição afro-brasileira e urubais. A cultura para que cada pessoa possa vivenciar sua fé à sua maneira, íntima e elevada. Ela com o orixá dela, ela com a planta dela ali. Que essa obra te inspire a você a trazer um novo olhar, um olhar de cura, de reconexão e amor ancestral. Aqui eu falo do branco, né, que é a cor do início. Antes de eu falar dos orixás, é essencial compreender a profundidade espiritual dessa cor. Porque o branco, ele não é uma ausência de cor, mas ele sim é uma união de todas as cores em harmonia. Ele representa a síntese, a neutralidade, a paz, o equilíbrio e a pureza. É o ponto de partida e o ponto de retorno. É o silêncio antes do verbo, é o ancestral antes do culto. De forma tradicional urubá, o branco ele representa o luto. E de uma forma holística, eu venho trazendo essa compreensão da cor branca. Então, a cor branca ela carrega a vibração dos orixás primordiais, que são os orixás Funfun. O Batalá, o Dudu, o Milá, o Iroco, o Jagu e vários outros. No contexto holístico, o branco também expande a aura, promove clareza, favorece estado de meditação. E ao usar essa cor em rituais de prática terapêutica, ativamos um campo de proteção, purificação e conexão com o alto. E falo também do Ori, né, que ele é mais que uma cabeça física. Ele é a centelha única do nosso destino, a nossa identidade espiritual que define a nossa missão. Ele tem acreditado, nosso guia, a nossa cabeça, os nossos dons, desafios e aprendizado. É através do Ori, né, do chakra coronário ali, que cada ser humano se conecta com o seu axé. Por isso, nas tradições africanas, diz que o Ori é mais importante que qualquer orixá, pois é por meio dele que conseguimos receber e sustentar as bênçãos divinas. Como eu falei, se entra sempre pelo chakra coronário e atravessa pelo Kundalini, e vice-versa. Entra pelo Kundalini e sai pelo coronário. Então, esse campo ele tem que ser fluido. A energia tem que correr fluida. Tanto para lados, como para cima e para baixo. A gente tem diversos chakras, mas os principais conhecidos são 7. Mantendo a simbologia do número 7, né, que é um número místico ligado muito à espiritualidade. Mas hoje eu trabalho muito com 369. No livro Universo, Versos e Provérbios, que eu vou falar depois desse livro, Orixás, eu venho explicando sobre o 369 de Nicolas Tesla, tanto que ele falava. Quando eu descobrisse sobre o 369, a magnificência do 369, muita coisa ia ser revelada.
Eu falo também dos orixás femininas, que são as Iabás, né, as orixás mulheres. Então, as Iabás são as grandes mães ancestrais do panteão Yorubá. Representam os aspectos femininos da natureza, da criação e da vida humana. Guardam mistérios ancestrais e a força poderosa que atua no inconsciente, na fertilidade, na morte, no amor, na cura, no tempo e no vento. O candomblé, para mim, ele precisa ser matriarcal. E tudo vem da mulher. Como diz, o mundo é metade mulheres e a outra metade vem de uma mulher. Então, a força, as mulheres, os orixás femininas e abás representam a força da terra, que a terra é aquela que nutre, é aquela que faz brotar, que representa a fertilidade, a abundância, a conexão com o solo sagrado que nos sustenta. É a mãe terra, é Gaia. Força das águas, simboliza a fluidez emocional, a purificação e os mistérios da profundeza da consciência. Mulher é emoção, homem mais razão. Então você vê o poder que o feminino tem. É a força do vento, né? Manifesta a liberdade, a transformação e o poder de renovação constante da vida. A mulher está sempre se refazendo, como se fosse uma fênix. Ela cuida de 10 filhos, ela trabalha, ela cuida da casa, ela cuida do marido, e no outro dia ela acorda firme. A gente só tem a agradecer. Né? Eu gosto daquela, lembrei a música da Marina. Cada uma sabe a força e a delícia de ser o que é. O orixá masculino, os orixás oboróis. Assim como as Iabás representam os aspectos essenciais da energia feminina da criação, os oboróis, orixás masculinos, também são força ativa, construtora, transformadora e protetora no equilíbrio dos cosmos e da vida humana. Cada oboró carrega consigo uma energia singular, uma missão arquétipa e uma arquética, e uma ligação direta com o movimento da natureza, atuando nos campos físicos, emocionais, espirituais e energéticos do ser. Aí eu dou uma ênfase boa no Exu, né? Tem mais uma gracinha de Exu. Exu é o mensageiro, é o orixá da comunicação, é o orixá dos caminhos, da vitalidade do movimento. Tem uma energia dinâmica, inteligente e imutável. Ele é a ponte entre o mundo espiritual, e Aie, o mundo terreno, sendo mensageiro entre os seres e os demais orixás. Nenhum ritual se inicia sem a presença de Exu. Pois Exu abre e orienta os caminhos de conexão espiritual. A função espiritual do Exu é o equilíbrio entre caos e a ordem. Ele não é o diabo, como equivocadamente se associou na diáspora, mas sim ele é portador da sabedoria, das escolhas, das consequências e das responsabilidades. É ele quem carrega os pedidos dos orixás e também quem responde com sinais de destino. Seus encantos e habilidades é a capacidade de transitar por todos os mundos e dimensões. O Exu não consegue fazer. Ele tem inteligência, tem estratégia e capacidade de se adaptar em qualquer situação. Tem o domínio da linguagem, das palavras, da lógica e da persuasão. É o guardião do tempo, das encruzilhadas e do movimento. Esse é o Exu. Eu falo também nesse livro das entidades e do tipo de mediunidade. No mundo espiritual existem diversos trabalhadores, as entidades são espíritos que estiveram encarnados e, ao retornar do plano espiritual, escolheram a seara da Umbanda como campo de trabalho para auxiliar os encarnados. Como eu falei, escolhe. Todos vão ficar reencarnados. Somente, mas só mesmo a reencarnação é que vai purificar o ser humano para ele chegar num grau cada vez mais elevado. Então, no tempo que eles estão lá na seara, lá no espiritual, eles estão trabalhando na seara da Umbanda. Então, muitas dessas entidades se apresentam com vestes fluídas e representam papéis como Preto Velho, Caboclo, Boiadeira, entre outros. Né? No entanto, em vidas passadas, foram sábios, doutores, muito. Há também aqueles que, ao contrário, estão na Umbanda como forma de resgate e aprendizado sobre o amor ao próximo, a indulgência e a humildade. Por isso, a questão da piscina. A humildade,
consciência, amor afetivo, humano é caridade. Ou seja, existem espíritos já muito evoluídos e outros em evolução. Então, aqueles que têm evolução, eles vão trabalhar lá para eles aprender a fazer a caridade. E aí deles se ensinar coisa errada, então aceitar fazer trabalho errado. E a gente diz, o Exu não é mal, a quantidade não é mal. Eles estão ali para fazer o serviço dele. Se você pede coisa errada, o responsável é você. Eles estão apenas trabalhando. Né? Mas também vão sofrer consequências, mas você é muito mais, porque você é mentora, ou mentor. Então, a função deles é ali trabalhar. Se eles pegam um médio bom, uma consciência boa, eles vão se levando. Mas se pega um médio em cabeça de porco, você pensa em fazer, matar, acontecer, pode fazer um merda, na verdade vai complicar a vida do espírito também. E aí eu falo também aqui do tipo de mediunidade, que existem 4 tipos de principais de mediunidade de corporação. Tem a mediunidade consciente, a semiconsciente, a consciente e a semiconsciente. A mediunidade consciente, o médium está totalmente consciente, mas aí ensinar tem uma entidade. Uma coisa que eu sempre digo, você está num lugar, você está todo mundo, você está num plano, respeite. Pode ser até um quiúba, mas alguma coisa aquela pessoa tem. Ninguém vai ficar fazendo papel de bobo. Né? Então as pessoas, tem muita fala, fulano não está com nada. Mas a mediunidade dele é consciente. Mas ainda assim ele tem uma entidade presente ali. Então, às vezes o médium até ele se questiona, achando que está fingindo, que está imaginando que está incorporado. Principalmente no começo de incorporação, quando não é uma incorporação natural, também de criança, quando você vai desenvolver já com uma certa idade, no começo você fica muito consciente. Porque a única forma de você perder a consciência é você fazer um trabalho de puxada. Por quê? Porque a puxada você vai receber espíritos que não têm afinidade com o seu perispírito. Porque as entidades, ela vem de acordo com a sua vibração também. Então, ela já tem uma afinidade com o seu campo vibracional. Agora, um espírito obsessor, não, ele vai romper um pouco mais. É mais forçado. Então, ele vai abrindo esse cordão aí, esse campo de ligação e vai se expandindo. É onde o médium vai perdendo a consciência dele. Então, aí fala que quando o médium é muito consciente, ele precisa se aprofundar no estudo, ele tem que aprender. Porque ele também ajuda a entidade. É uma via de mão dupla. E ele precisa confiar no processo e trabalhar seu campo energético para permitir maior, né, habilidade de ação das entidades. Nós temos aqui, aí eu mostro que tem os assentamentos holísticos. A minha proposta, o semelhismo com o orixá, é um jardim vertical, onde você assenta de forma de tríade, de pirâmide, os 3 orixás, fazendo base entre Juntó e Caminho o seu herê, é aquele que traz o recado do seu orixá, e abaixo você tem o Exu, que faz a fluidez, né? Exu leva o recado para o orixá, que volta para o herê, que distribui. Então é um fluxo de energia que você cria. E claro que tem uma iniciação, tem uma consagração, que você vai fazer sua ligação ali com essa planta, porque a planta vai estar ali guardando a sua energia. Como ela é bem cuidada, né, vai evoluindo, o seu campo de fluidez energética vai ficar cada vez mais em harmonia. Então, é uma nova forma de cultuar o orixá, é o orixá vivo da natureza. É um caminho que traz para a vida do praticante algo que vai além do ritual. Traz dedicação, cuidado, presença constante e uma forma viva de energia dos orixás. Ao escolher cultivar o axé por meio das plantas, estamos dizendo ao universo que reconhecemos a vida como sagrada e que os orixás são presença constante, vivos e atuantes no cotidiano. A planta, ela é um orixá vivo. Será alimentada com seu carinho, com sua atenção, com seus cânticos. Ela vai carregar a sua energia, potencializando e transmutando tudo que for necessário. Cada flor ou folha vai reconhecer a sua voz, a sua oração, seus pedidos e seus agradecimentos.
ela vai crescer, florescer, sabendo que te pertence, consagrada e que foi consagrada para você. Então, ela faz parte do seu vínculo espiritual. É uma troca justa de cuidado, proteção e amor. Então, o semerismo é o caminho que está sendo plantado com raízes firmes e brotos de luz. É o axé que está florescendo, os orixás estão sendo cultuados com uma nova perspectiva, mais viva, mais sensível, mais alinhada com o despertar da consciência do novo tempo. Aqui está a pirâmide do semerismo, é a pirâmide de nove reinos, onde Deus é o centro da energia, a energia suprema que distribui energia para todos os outros. Então, vem na escala de Deus, abaixo vem os anjos, abaixo dos anjos são os ascensionados, abaixo dos ascensionados entre os deuses e deusas, onde entram nossos orixás. Abaixo dos deuses tem o homem, abaixo do homem tem os animais, os vegetais, o mineral e o elemental. Então perceba que o homem está no centro. Ele, para manter essa harmonia, esse equilíbrio, ele tem que manter ligado à energia mais forte e também ligado às energias abaixo dele, para manter um eixo de equilíbrio. A proposta que eu trago para os assentamentos, vou mostrar para vocês aqui, ficaria dessa forma. Os vasos, eles podem ser trabalhados. Então, uma pessoa que faz, que sabe fazer uns desenhos de ferramentas de orixás, de nome 3D, fica a coisa mais linda. Mas é opcional. Tá? É importante que você tenha seus vasos de planta, os seus assentamentos, né? Vai ser feita sua iniciação, vai ser consagrada a sua energia. Ele precisa ficar exatamente desse jeito na sua casa, no lugar que você escolher, na sala, no quarto, na varanda, aonde você desejar, nessa ordem. Perceba que tanto de cima para baixo, de baixo para cima corre, né? Tem fluidez e para as laterais, como se fosse o ser humano com braços abertos, em pé com braços abertos. Então a energia flui. Tem os caminhos, uma preparação de 30 dias antes dessa obrigação. Então, para quem tiver interesse, tá? Isso tudo é passado direitinho. Aqui também eu tenho, para quem se inicia nesse caminho, assim que fez a iniciação, vai receber uma cartilha do semerista Omorixá. Essa cartilha vem dando passo a passo, preceito, tem um preceito, lógico, e vou trazendo também decretos, invocações, o seu cuidado diário, o seu cuidado semanal, o seu cuidado mensal, o seu cuidado anual, seu tempo de refazer essa energia, 3, depois 6 anos depois. Então é tudo bem estruturado, tudo muito feito com muito carinho. E você vai aprendendo a cultuar seu próprio orixá. Primeiro trago os decretos, trago as invocações, os cânticos, e depois você mesmo vai montando a sua cartilha. Você vai fazendo os seus decretos, os seus cânticos, você vai fazendo as suas canalizações. E cada vez você vai abrindo mais a sua consciência, vai sentindo mais o amor e começa a vir os insights. Então, depois é o ideal que você canalize seus próprios decretos, suas próprias canalizações. Eu usei como lema: mude a sua consciência, mas não mude a sua essência. Né, onde eu falo aqui que esse caminho semerismo Omorixá é um caminho de 30 dias de iniciação. Eu vou fazer. Então você vai começar 30 dias antes. Tem um procedimento para fazer como doações.
para começar a ativar as engrenagens do universo, né, na lei de causa e efeito, começar a ativar a vibração, começa a ativar aí tudo que vai e volta, o globo, eclipse. Então, isso tudo você vai conhecendo. O ideal é isso, você fazer essa troca de energia para começar a fluir. Então, você vai fortalecer seu ori, vai renascer com o orixá, vai fazer o bem. Você vai ajudar um morador de rua, você vai ajudar uma criança, você vai ajudar uma idosa, você vai ajudar uma gestante, você vai ajudar o seu ancestral, o ancestral de quem está fazendo, e tudo tem um porquê. Então, faça o bem, seja bem, o orixá é vida viva. E aqui está a capa do livro. Neste livro Orixás, Uma Nova Consciência, além de você encontrar tudo que eu contei mais ou menos aí, né, o conhecimento dos orixás, o conhecimento das entidades, sobre a seara da Umbanda, sobre a mediunidade, sobre as ligações dos orixás com planta, cristais, favas, está tudo no livro. O livro está muito bom, é um livro bem assim, fácil de ler, de compreender também. Então eu conduzo você a ter uma nova consciência espiritual, para você seguir uma jornada sem dogmas, sem medo e sem amarras, para que você viva o sagrado pulsante, para ele florescer na terra, no seu coração e na sua consciência desperta. Com raízes profundas na ancestralidade, eu compartilho algumas experiências minhas, aprendizados e visões, e te guio a reencontrar seu verdadeiro orixá, aquele que habita em cada um de nós. É um chamado ao autoconhecimento, à liberdade da alma e ao cultivo do jardim interior, onde florescem a fé, a força e o amor. Entre folhas de semente, flores e palavras de poder, você será convidado a redescobrir a espiritualidade natural, simples e profundamente transformadora. E o axé não está fora, ele está dentro de você. Agradeço. Se quiser mais informações, quiser adquirir o livro, pode me procurar no meu WhatsApp, que é 24 99906 3772. E eu tenho um grupo também, Grégora Ressoar, é um grupo de autoajuda, é um grupo para a gente trocar boas vibrações. Quem quiser fazer parte, pode me chamar também no WhatsApp. Quem quiser saber mais sobre esse cultivo de uma nova consciência do sagrado, pode entrar em contato comigo. Quem quiser adquirir o livro também, entre em contato. Tá bom? Namastê.